Bom dia a todos, aqui é o Roger Batê. Hoje, dia 14 de março de 2014, vou relatar os trades realizados no mini índice. Bom, o mercado abriu em alta, dentro da... Ontem ele fechou num triângulo, fazendo um triângulo, que era este, né? Isso com isso, né? Então ele rompeu esse triângulo, mas eu vi que ele não tinha força, veio bater no topo aqui e recuou. E recuou. Aqui deixei passar essa venda, desculpa, aqui. Deixei passar essa venda, que é uma venda muito clara aqui. Candle ignorado contra a tendência, nessa posição era prato cheio. Eu não fiz. Então caiu tudo isso, caiu tudo isso, repicou. Aí quando ele começou a cair aqui, eu vendi, né? Tinha uma pequena LC aqui, vendi precipitado, né? Repicou, me estopou. Põe um stop de quanto aqui? O stop, primeiro stop que eu levei foi de 115 pontos. Aí ele fez isso, perdeu essa LC aqui, fez, repicou. Quando ele repicou, vendi, porque ele tinha 1, 2, 3 sombras aqui, né? Então coloquei uma venda aqui 715, ele repicou, me pegou essa venda e foi para baixo. Recomprei com 160 pontos de ganho. Aí pensei que ele ia repicar porque era o fundo da conjunção. E ao invés disso ele perdeu o fundo, repicou nesse fundo, vendi, começou a cair e brum, foi para cima. Demorei para estopar, demorei muito. Conclusão, perdi aqui 150 pontos. 150 pontos. Aí começou o meu dia mesmo. Aí abaixou, perdeu essa LSI dentro da tendência. Aqui era uma venda. Esperei ele repicar, vendi, boom, foi para cima. Foram mais 140 pontos. Aí que eu percebi que ele estava fazendo esse movimento aqui, esse triângulo alagado. Mas ele já tinha ido para cima, já estava por aqui. Pensei que ele ia repicar. Ele fez isso, veio aqui, fez então A, B, C sobre a média, no repique, no corte da LRI, acima da média, comprei e foi estopado. Pouco, né? 20 pontos, mas estopou novamente. E aqui não vendi. Caiu. Aí quando ele chegou nesse fundo aqui, fez esse fundo, quando começou a repicar, comprei. O meu objetivo era curto, de 100 pontos, mas não deu. Não deu e tive que novamente estopar com 10 pontos. Aí caiu, repicou, aí não tive tempo de vender, eu estava esperando na realidade um repique até a média, de repente pum, foi para baixo. Quando eu pensei que ele ia conseguir continuar a cair, aí esperei ele repicar, vendi novamente, estopar. Ou seja, então deixei passar essa entrada foi ruim, precipitada, essa entrada foi excelente. Aqui demorei demais para estopar, aqui já era um stop natural, eu ia perder muito pouco, 40 pontos. Mas é aquele negócio, né? Eu pensei que ia repicar e voltar a cair. Aqui eu nunca faço isso, hoje fiz várias vezes fui estopado. A venda era aqui, com certeza não era aqui. Então aqui era uma compra que eu não fiz. Essa compra eu não fiz, era para fazer, né? Uma bela compra de 200 pontos, mas é sempre mais fácil depois, né, de ver. Né?
Aqui essa venda não fiz, mas também ia ser estopado. Essa venda eu não fiz porque acabei de ser estopado, então devia ter feito. A pedra de Cereci em cima abaixo da média, era uma belíssima venda de 200 pontos de novo. Essa compra aqui era uma aposta, uma pura aposta, foi estopado, devidamente estopado, e aqui realmente pouca, bom, aqui eu quando vendi aqui eu percebi que tinha esse candle que devia ser um exaustão, né? Exaustão da venda. Aqui da mesma forma que aqui era a exaustão da compra. Era os stops aqui. Stop de quem vendeu e aqui stop de quem comprou. Aí parei para o dia. É mais um dia de perda, então eu tenho que me perguntar seriamente se eu tenho que continuar. 415 pontos de perda, 7 trades negativos, um positivo. 415 pontos de perda num dia como esse é inadmissível. Enfim, bom, minha perda hoje foi R$ 197,99. Bom, vamos ver segunda-feira o que eu vou fazer. Uma boa noite, um bom fim de semana para vocês e até segunda-feira.